Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Vamos retomar um conceito aqui? Vamos lembrar que esse texto, essa passagem, ela está desenvolvendo um versículo anterior que a gente viu do capítulo 12, né, versículo 6. E o que nós temos que lembrar? Essa figura aí, esse dragão, ele é uma síntese, né, de toda a maldade que existe ancorada no pecado do ser humano, né, na terra. Ele tem uma atuação, então, do mal. Ele é o ser, o maligno. E esse maligno, esse dragão, ele é uma força espiritual, tá certo? Ele é uma força real, mas invisível, não é físico. Ele está num âmbito, numa dimensão que nós não vemos. E esse dragão, ele aparece nos atos dos seus agentes. Quem são os agentes do dragão aqui? As bestas. Uma besta é o anticristo, a outra besta é o falso profeta, a gente vai ver. Né? Então, essas bestas, esses seres descritos como bestas, eles não são espirituais. São seres humanos, gente. E essa gente, essas pessoas, estão recebendo poder, autoridade, influência desse ser maligno para cumprir os seus propósitos, juntamente, obviamente, com seus desejos egoístas e de poder e de tudo que tem no ser humano. É uma troca, gente. Né? O ser humano, esse ser humano aí, ele é autoritário, ele é egoísta, ele é orgulhoso, ele quer fama, ele quer poder, e o diabo quer dar tudo isso para ele fazer a obra. Então é uma troca, né, entre a maldade da natureza humana juntamente com as forças do maligno, levantando essas bestas para cumprir os seus planos nesse final dos tempos, porque o tempo deles está contado. Lembra sempre disso. Quem está no trono? Deus e o Cordeiro. Mas existe um tempo que a maldade vai reinar? Vai. Esses 3 anos e meio dos finais dos tempos. Tá? Esses 3 anos e meio, que é um tempo escatológico dos finais dos tempos. E é esse tempo que a gente está estudando aqui. Tá certo? Então, olha só, o que vai acontecer agora? Que a gente vai retomar no versículo 3. Uma das cabeças da besta, lembra que é tudo metafórico, certo? Tudo metáfora. Quem é essa cabeça? A gente vai ver aqui um pouquinho o que pode ser. No próprio livro tem uma interpretação aqui. Mas preste atenção comigo aqui. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Gente, de novo, nós vamos ver aqui uma paródia de Jesus, tá certo? Só rapidamente para você lembrar, esse parecia estar morto é o mesmo termo usado para o Cordeiro de Deus no capítulo 5. Não sei se você lembra. Lá no capítulo 5, versículo 6, quem quiser dar uma olhadinha, o Cordeiro de Deus parecia estar morto. Então olha só como agora esse parecia estar morto está relacionado à besta. O que João está fazendo? Ele está literalmente conectando que o que está acontecendo com a besta é que ela está querendo usurpar o lugar de quem? Do Cordeiro. Outra questão muito que vai trabalhar, que vai mostrar essa paródia, né? Que a palavra seguinte ali, que foi curada, é uma palavra até que a gente usa de terapia, né? Vem do grego eterapeute, que significa foi curada, que diz que a besta retornou à vida de uma ferida mortal. O que isso está lembrando? A ressurreição de Jesus, do golpe de Jesus na cruz e ele voltando à vida. Outra coincidência, né? Olha que interessante. O termo usado aqui
que a besta viveu é exessen, que é o mesmo termo usado para Jesus que voltou a viver, que reviveu. Então, você vê vários indicadores que o próprio João está escrevendo, que ele está fazendo a gente ler o que a besta está fazendo e linkar com que ela está fazendo uma cópia de Jesus. Ela está querendo, por isso, que essa besta é o anticristo. É justamente a besta que está querendo o lugar do Cristo. Ele se apresenta para os habitantes da terra de forma muito semelhante, tirando os olhos do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Messias. É muito interessante como essas coisas elas vão trabalhando. Lembra, é a paródia, são paródias, né? Então, portanto, essa é mais uma das grandes imitações predominantes no capítulo, demonstrando que o dragão e a besta pode apenas copiar, gente. Eles não são criativos, né? Eles vão tentar copiar o plano de Deus. Deus não tem a trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo? Pois é, aqui em Apocalipse você tem uma trindade, né? Você tem a besta, você tem o dragão, a besta que sai do mar e a besta que sai da terra, uma trindade satânica. Aí você tem uma das bestas se fazendo, parecendo morta, um tipo de ressurreição, mostrando que reviveu, tudo tentando copiar o verdadeiro feito que é do Cristo e não dela. Então você percebe que isso está por trás daquilo que eu tenho falado do dragão. Qual que é o maior poder do dragão? Enganar as nações. Então ele está usando a sua maldade, a sua inspiração para a besta, para enganar as pessoas. Enganar e seduzir as nações a adorar a besta e adorar a ele, que é o que vai acontecer. Então ele vai conseguir isso acontecer, né? A gente vai ver. Olha só, olha que interessante. Vamos lá, vamos ler. Quem está aí no Datashow? Miriam? Miriam, abre comigo aí, vamos um pouquinho lá para frente, Apocalipse 17, versículo 9, guarda aí. Gente, aqui em Apocalipse 17, nós vamos estudar mais à frente, ele volta a falar da besta. Mas lá em Apocalipse 17, a besta agora está junto com uma mulher, uma grande prostituta, que é a Babilônia, que é o sistema do mundo. Olha que interessante, a gente vai ver isso lá para frente, essas coisas vão se entrelaçar. Por que eu vou para lá? Porque aqui vai explicar as cabeças que a gente está lendo no capítulo 12 da besta. Tá? Então, olha como o livro ele se explica em alguns momentos. Aqui, olha que interessante no versículo 9. Apocalipse 17, versículo 9 a 11. Vamos ler. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças da besta são 7 o quê? Montes, nos quais a mulher, que é a Babilônia, que a gente vai ver lá na frente, está sentada. São 7 reis. Pronto, ele já explica que as 7 cabeças da besta são 7 montes, que são 7 reis. Que na verdade, por que monte? Porque o monte representa os reinos desses reis. Tá? Então, ele já está dizendo que aquelas 7 cabeças da besta são 7 reis. Você vê como que aqui ele já explica a metáfora. Então não é um animal com 7 cabeças, são metáforas. Então, sabe quem são aquelas 7 cabeças? 7 reis que vão surgir. Vamos continuar lendo aí. 10. Dos quais 5 caíram. Olha que interessante. Ele dá a interpretação que 5 daqueles reis caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. Olha como você vê que entrelaça aqui coisas que parece que já aconteceram, algo que está acontecendo e um que vai vir. Você entende? Olha como que é interessante ali, né? Aqui ele já dá uma certa interpretação de algumas coisas para a gente. 10 de novo. Dos quais 5 caíram, um existe, o outro ainda não chegou. E quando chegar, ele vai ter que durar por pouco tempo. Que provavelmente são os 3 anos e meio. Que são os poucos tempos que eles têm para atuar ali. E a besta, que era e não é mais, é também o 8º rei. Mas faz parte dos 7. Olha a confusão, né? É o 8º,
mas que faz parte do 7. É como se saísse um rei daquele rei, né? Como se saísse um outro rei daquela montanha. Né? É um negócio apocalíptico, gente. Você percebe que as figuras são complicadas. Faz parte do 7 e caminha para a destruição. 12. Os 10 chifres, olha lá, tinha 7 cabeças, a besta, mas tinha também o quê? 10 chifres e cada chifre tinha os diademas, as coroas. Os 10 chifres que você viu são também 10 reis, que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Durante um tempo, um curto tempo também. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Parece que esses reis se submetem ao poderio da besta, desse ser que está sendo inspirado pelo dragão nesse último tempo. 14. Lutarão contra o cordeiro. Olha só. E o cordeiro os vencerá. Então aqui já é o final da história, né? Eles vão lutar contra o cordeiro. Na verdade, como que eles vão lutar contra o cordeiro? Eles vão lutar contra o povo do cordeiro. Mas o cordeiro vai vencer. E aí a gente vai voltar para lá, porque agora já entendemos o que são as cabeças e os chifres. São reis. São reis. E um desses reis é a besta, que é o 8º rei, que está conectado ao 7º rei. Né? Então é uma confusãozinha, né, que a gente vai ver ali. Mas, na verdade, não é tão confuso, porque são reis que foram se levantando do Império Romano e outros que provavelmente se levantarão no período do Anticristo e submeterão a ele. Né? Na verdade, reis no sentido de poderosos da terra, né? Governos. Vamos voltar aqui, volta lá para o capítulo 13 e ouça as minhas anotações aqui, por favor. Então, no capítulo 17, nós somos informados de que as 7 cabeças da besta são 7 montes que simbolizam 7 reis. E que a besta é o 8º rei, que está entre os 7 e irá para a perdição, para a destruição. Fica evidente que os 7 reis são imperadores romanos. Olha que interessante, agora o Osborne vai começar a interpretar. Os 7 reis são imperadores romanos. E assim, a questão agora é, qual imperador o texto se refere? Aí vem as confusões, né? Mas olha lá o que ele fala. Interpretações sobre a besta. Os que interpretam a besta de um modo corporativo. Então você vai ter alguns leitores, teólogos, que acham que a besta não é um indivíduo. É um corpo de poder. Tá? Essa é uma leitura que alguns fazem. Não, a besta não é um indivíduo. Ele é um sistema de poder corrupto que se organiza, né, e que sintetiza o poder do mal nesse último tempo que vai perseguir a igreja. Eu não vou ler aqui, mas você vai ver que tem pessoas que vão trabalhar isso. Não é o que a gente acredita. A gente acredita que a besta ela é um indivíduo que vai estar por trás desse sistema e coordenar esse sistema. Tá? Eu ainda acredito dessa forma. Tá? Faz mais sentido para mim dentro do contexto ali. Mas você vai ter teólogos que entendem que não é uma pessoa específica. Eu particularmente tendo a entender, depois diante de outros textos, que existe o sistema representado na prostituta, na Babilônia, na cidade. E a Babilônia está em conexão com a besta. Então, por isso que eu acho que a Babilônia representa esse sistema corporativo, né, das cidades, dos reinos que estão contrário ao reino de Deus, os sistemas políticos, econômicos, militares, né, e sociais que estão debaixo do poderio da besta e coordenados com ela. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Outros intérpretes entendem que a besta simboliza um indivíduo. Eles apontam para 2 possibilidades. Eles vão apontar para figuras históricas, gente. Eles vão apontar para um imperador chamado Calígula, que contraiu uma doença muito séria na época e sobreviveu. Então eles acham que existe um cumprimento já dessa profecia em Calígula, de um dos imperadores. Olha que interessante. Outros acham que está falando de Nero. Por quê? Porque Nero, eles acreditam, existe uma lenda que Nero iria ressurgir.
Alguns acreditavam que Nero não tinha sido morto, né? Ou que ele podia ressurgir e ressurgir com o Império Parto e governar Roma de novo, né? Então, era uma lenda fortíssima, né, que existia em torno de Nero. Então, alguns acreditam que era Nero. E assim por diante surgiam essas interpretações. Agora, o que acontece? Independente de ser Calígula, Nero, que o contexto histórico que está falando, gente, o cumprimento não está neles. É sempre um tipo do anticristo final que é de acordo com a característica de Nero, de acordo com aquele imperador Calígula. Como essas coisas estavam na cabeça dos leitores, essas lendas de ressurreição, né, de gente que estava voltando, de imperadores que sobreviveram uma ferida mortal e voltaram a viver, o que está acontecendo? Usa-se dessa imaginação para mostrar que também vai surgir um rei final, que é uma besta, que também vai atrair a atenção de uma forma milagrosa, de acordo com um tipo de ressurreição. Então, Apocalipse faz muito isso. Essa interação histórica com coisas futuras, tá certo? Então, olha lá. Todavia, não é necessário... Assim como Deus modelou a visão da mulher e do dragão. Você lembra que tinha uma lenda da mulher, né, da lenda da mulher com Apolo, que também perseguia uma criança, tinha dragão no meio, que eu comentei. Deus se aproveita dessas mitologias para refazer a narrativa e tirar e mostrar que é Ele quem controla essas coisas mitológicas e que algumas coisas é Ele que vai fazer acontecer. Aquilo que na verdade era mito na cabeça deles, Deus está falando, não. O Apolo é um mito? Tá, o meu filho não é, ele vai vir. O dragão vai perseguir o filho da mulher, lá igual uma lenda de Apolo? Não, o dragão existe, ele perseguiu a Jesus mesmo. Ele vai trazendo contrapontos. Os teólogos chamam isso de analogia redentiva. Deus vai criando analogias históricas e redimindo aquelas mitologias pagãs e falando, não, a história verdadeira que vocês têm que crer é essa. E isso vai acontecer na história, não é só um mito. Deus vai redimindo essas coisas, né? Então a besta não é Nero, nem Calígula, mas é um personagem como Nero. A gente vai ver que Nero é uma figura importante, até relacionado, a gente vai lá para frente ver, talvez com o número da besta. Tá? Então é justamente essas analogias que estão sendo feitas aí. Vamos mais um pouquinho aqui. A adoração universal, né, da terra inteira que vai acontecer, gente, ao dragão e à besta. Olha no versículo 3 de novo. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Toda a terra, gente, toda a terra. Você fala assim, gente, e aí? E os crentes que estão na terra também? Lembra que em Apocalipse, os salvos não são considerados habitantes da terra. Por isso que é importante a gente ver como ele vai criando essas simbologias. Os salvos, em nenhum momento, mesmo estando na terra, sendo perseguidos, eles são considerados habitantes da terra. Toda vez que aparece habitantes da terra, toda a terra, não são salvos. Apesar deles estarem aqui, eles não são parte do sistema da terra. Eles já são considerados cidadãos do reino celestial eterno, juntamente com os mortos, os mártires que estão clamando. É como se houvesse um povo de Deus na terra e não na terra. É um povo só que a gente vai se unir na eternidade. Então, a igreja perseguida nos finais dos tempos, ela não é considerada como habitante da terra. Então, não é ela que está adorando a besta. Ela não vai atrás da besta. A verdadeira igreja vai ser perseguida pela besta. É isso que a gente vai ver acontecer, né? Então, como resultado dessa ressurreição falsificada aí, né? O mundo se maravilha. Todo mundo fica, né? Nossa, né? Vamos seguir a besta, não é assim? Imagine um homem, ele deve ter acontecido alguma coisa, vai acontecer, se a besta é um ser humano, vai acontecer alguma coisa que vai soar como uma ressurreição. Imagine isso no mundo de hoje, com a tecnologia, que a gente fica sabendo. Acontece lá
Lá na África hoje, lá no finalzinho, lá no Oriente, lá no Japão acontece uma coisa, hoje a gente está sabendo pela internet. Imagine um ser desse, a todo mundo filmar um tipo de ressurreição do anticristo e botar na internet hoje. O mundo inteiro vai ficar sabendo literalmente hoje. Porque naquela época o mundo inteiro era muita coisa, né? Como que eles iam visualizar uma ressurreição? O mundo inteiro. Hoje, meu irmão, alguém filmou, pôs na internet, o mundo inteiro vê. Literalmente o mundo inteiro vê. E o mundo inteiro vai seguir esse que vai fazer essa sinalização. Olha aqui que coisa, e vai ser enganado por ele, tá? A expressão toda a terra, né? Mundo todo, aí faz um paralelo com o mundo todo. E é interessante, de novo, vamos lá, que esse mundo todo indica quem? Os habitantes da terra. Aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. São esses que estão agora admirados com a besta e seguindo a besta. Porque os salvos são salvos. Só Deus sabe, mas são salvos. Eles não vão atrás da besta. Eles não vão. Eles vão, pelo contrário, continuar fiéis ao Evangelho e a Cristo, né? Esse mundo inteiro, gente, eles vão ser enganados por milagres. É o que a gente tem fazendo. Cuidado, né? Você ir atrás de Deus por causa somente de milagres. Porque uma das coisas que o anticristo vai conseguir enganar as pessoas é através do quê? De sinais, milagres, maravilhas. Ele vai tirar, seduzir, enganar. Ele vai tirar a atenção das pessoas do Cristo verdadeiro, do verdadeiro evangelho. E ele vai fazer isso através de sinais, milagres e uma ressurreição, inclusive. Um tipo de ressurreição. Então, a nossa motivação de ir atrás de Deus, da igreja de Cristo, não pode ser essas coisas, gente. Nossa motivação. Aí você fala, pastor, mas Deus não faz? Sempre Ele pode fazer. Mas nós não podemos ser motivados por isso. Eu estou indo atrás de Deus só porque não. Eu estou indo atrás de Deus pelo que Deus é. Pelo que Cristo é. Ele é ungido de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cristo ressurreto. Ele é e dá ao Salvador e nos dá vida eterna. Ele é. Pelo que Ele é, eu quero servi-lo, discípulo, seguidor. Não pelo que Ele me dá, o que Ele faz. Porque senão a gente fica igual aquela multidão que Jesus vai falar, vocês estão atrás de mim por causa do quê? Por causa do pão que eu estou dando para vocês, né? João 6, não é isso? Se eu não me engano. Vocês estão atrás de mim porque eu estou dando pão para vocês. Só por causa disso. E o que Jesus queria oferecer a eles era o ensino do reino. O que Jesus queria dar a eles era Ele próprio, porque Ele falou, eu sou o pão da vida. Sou eu que satisfaço a existência de vocês. E vocês estão atrás de mim, porque eu estou dando pão para vocês comer. Exato. Foi embora. E quem voltou, se eu não me engano, era um gentil. Era um gentil. Já mostrando que o próprio povo dele ia rejeitá-lo e os gentios iriam escutá-lo. Então olha que interessante, né? Quer dizer, a gratidão de um gentil foi lá, né? Rever aquele que o salvou, porque a lepra, né, naquela época, gente, quando curava, não era uma cura qualquer, ele salvava a pessoa socialmente. Aquela pessoa, na lepra, ela era excluída da sociedade, ela não podia, vamos falar na linguagem de hoje, ela não podia ir para a igreja, ela não podia frequentar aniversário, ela não podia frequentar ambientes sociais, nada, ela tinha que ficar excluída, a lepra na época. Fora da cidade. Ela chegava perto de alguém, tinha que gritar, leproso, leproso, para todo mundo sair correndo perto dele. Ele era considerado imundo, impuro. Quando Jesus cura um leproso, ele reintegra essa pessoa na igreja, na sociedade, na família. Era uma salvação, a cura da lepra na época. Né? E imagine, todos deveriam voltar. Se a gente, né? Todos deveriam voltar agradecido, mas um só. E ali Jesus toca nesse assunto e mostra, né, como a gente usufrui das coisas de Deus, né, e depois não volta a Ele, um compromisso com Ele. Que o compromisso é com Ele que a gente tem que ter. Né? Então é justamente isso. Adorar a besta, gente, vamos traduzir? Ou
o governante, o político, que essa é a linguagem, certo? Vamos traduzir para uma linguagem moderna, porque na verdade na época era imperador, hoje não tem mais imperador. Então quem vai ser a besta? Vai ser o imperador? Não, porque a gente não usa mais essa palavra. Mas vai ser um político. Um líder. Um líder político, religioso, misturado, talvez, mas provavelmente um líder político. Esse cara que vai articular coisas mundialmente, né, e representando coisas boas para a sociedade, ele vai enganar o mundo. E ele vai cooptar o coração do ser humano. Ele vai ganhar a lealdade do ser humano, dos habitantes da terra, às suas ideologias políticas. É isso. Confiança, lealdade, vão morrer por ele, vão achar que ele é o salvador do mundo, salvador dos problemas econômicos, salvador dos problemas políticos, né, de guerra. Ele vai ser o cara que vai se apresentar como o Messias. No lugar, porque quem vai trazer isso? Jesus, que vai trazer isso na era do novo céu e da nova terra, quando ele voltar. O anticristo é a antecipação negativa de quem Cristo será na sua segunda vinda. Do que vai acontecer depois de forma verdadeira. Então, olha o problema que é nós, igreja de Cristo, tomarmos cuidado e nós sermos enganados por esse tipo de liderança mundial que vai surgir, gente. Vai surgir. Tá muito bom, levantou alguém muito bom mundialmente, cuidado para você não ser cooptado por ele. Porque pode ser o anticristo. Porque ele vai fazer coisas admiráveis para tirar a nossa atenção do Cristo, para tirar a nossa esperança de salvação verdadeira do Messias ressurreto que virá. É uma redenção política, com certeza. Porque aqui todas as figuras é a interpretação das cabeças dos chifres, são reis. É que na época as figuras rei, né, eles eram uma figura político, militar, né? Era meio que fundido, né? Político, econômico, militar, estava fundido na pessoa dos reis. É muito semelhante, é uma pessoa com um poderio político, talvez militar, mas no sentido, né, de uma força, não de exército necessariamente, talvez, mas de algum tipo do poder que nós temos, né, sobre as nações, sobre todos os governantes da terra, e um poderio econômico. Então você vai ter uma pessoa fortíssima, que tem uma articulação, um respeito de líderes mundiais. Tanto é que lá no capítulo 17, os 10 reis se submetem ao 8º. Quer dizer, você tem outros poderosos da terra, e 10 aí, alguns já especularam, né, achando que eram 10 nações da comunidade, da unidade europeia, sabe? Não sei se vocês lembram dessas leituras. É o que eu falo, para mim, não tem necessidade da literalidade. Pode ser 10, pode não ser 10. Para mim, são outros governantes importantes na mesma época do anticristo, que têm poderes também políticos e econômicos mundiais, são reis, que estão aí, de nações, só que eles vão começar a se submeter a esse que tem um poder maior, que está articulando coisas no mundo. É o tipo um futuro governante mundial. Tá? Ele vai se opor à fé bíblica. Olha só, mas aí que está a questão. Quando a gente fala assim, parece que ele vai ficar falando contra Jesus, contra Cristo. Eu acho que é mais sutil. Eu acho que é mais sutil, essa que é a questão. Por isso que o engano do dragão, a sedução, a forma de agir semelhante à de Jesus. Por isso que a paródia está aí, está mostrando que ele vai se fazer, se colocando semelhante. Olha, ele parecia ter sido morto, teve uma ferida, voltou a viver, ele fez milagre, ele vai fazer coisas boas, ele não é o Satanás no sentido de começar a fazer um monte de coisa ruim contra o povo, pelo contrário, né? Isso a gente ainda não leu ainda, mas isso é uma especulação nossa.
Por quê? Porque o mundo está em guerra. Nós estamos aí no auge de uma tensão militar que está aumentando cada dia mais. Meu irmão, nós não estamos acompanhando porque a mídia não fica colocando, mas a situação da Ucrânia e da Rússia não está boa, não. Está piorando. Está tensão ali, eu tenho acompanhado algumas coisas. Por quê? Porque sempre tem uma tensão de um outro país entrar, a Rússia não gostar, tem arma bélica agora dos Estados Unidos ali, e a Ucrânia quer usar, está uma tensão ali. Há mais a tensão no Oriente Médio, do Hamas, agora das outras, né? Do Hezbollah, o Irã. Você tem uma tensão terrível, a China no meio desse negócio, só olhando, vendo também, dialogando com a Rússia. Então, você tem uma tensão mundial hoje de guerras. Imagine vir um cara que realmente se estabelece, é ouvido como um poderoso, respeitado por todas as nações, e consegue criar uma harmonia político-militar, né, geopolítica. Gente, é óbvio que esse cara vai ser ovacionado pelo mundo. E há uma grande possibilidade do anticristo partir por essa linha, porque é uma tensão hoje mundial. Só que você percebe que também vai existir, parece, coisas sobrenaturais na vida dele acontecendo. Porque essa questão é uma questão sobrenatural, de um tipo de ressurreição. Então ele também vai ter um poder dado pelo dragão, que não é só um poder militar, econômico, político, né, de articulação geopolítica, também é algo, que você fala assim, existe algo sobrenatural sobre essa pessoa. Ele é um representante sobrenatural, né? Deus está com ele. As pessoas vão, né? Deus está com ele. Mas na verdade não é que Deus está com ele está querendo ser Deus. Ele não vai levar as pessoas a Deus, ele vai levar as pessoas a ele próprio, a sua própria divindade. Semelhante ao culto dos imperadores do Império Romano. Olha como que está muito ligado ao que estava acontecendo com o Império Romano. Os imperadores estavam querendo ser adorados. Né? Agora, a adoração também é sutil, porque a gente acha que a adoração necessariamente, né, que vai ter isso aqui litúrgico, mas você vai ver que é uma forma, olha a adoração aqui que vai ter. É a adoração assim, gente, presta atenção no que eu vou falar. Vamos supor que essa pessoa está aí, e eu olho para você e falo assim, meus irmãos, não tem ninguém igual a ele. Essa é a adoração. Tá, quem é semelhante à besta? A hora que você fala isso, não tem ninguém igual a ele. Meu irmão, é um ato de adoração. É um ato de lealdade. É como dizer assim, não tem ninguém, eu vou dar minha vida por ele. Eu estou junto nessa. Ele tem a minha fidelidade. Eu estou seguindo, eu vou seguir o que ele está falando, porque ele é o cara. Meu irmão, essa é a adoração que ele vai ter. Não acho que a gente vai ficar acendendo incenso para o anticristo, né? Fazendo lá um sacrifício, né, de galinha preta. Meu irmão, não é isso. É o ato do coração ser fiel a alguém que você não deveria ser. O mundo inteiro, tirando os salvos. Exatamente. Agora, olha só, por que os adjetivos mentira, injustiça aparecem? Não é porque são falsos, é porque estão do lado contrário a Deus. O lado da justiça está com quem? Com Deus. O lado da verdade está com quem? Com Deus. Então são sinalizações da mentira, não é no sentido de não aquilo lá é mentira. É no sentido que aquilo representa o governo mentiroso de Satanás que está usurpando o lugar. É um governo mentiroso. É uma influência de injustiça porque ele está contra a justiça de Cristo na cruz do Calvário. Então nós temos que entender os termos, porque senão a gente acha que é o que eu estou falando, que é uma coisa assim. Não, olha lá, tá vendo? É mentira. Não, não é isso. O governo é da mentira, ele representa a mentira de Satanás enganando as pessoas. Do jeito que enganou Eva, gente.
você vê que uma das formas que ele vai usar para enganar são os sinais, os prodígios, que vai acontecer e vai fazer. Então é um homem político, geopolítico, mundialmente, estrategista, articulador, com poderes sobrenaturais, né? Talvez um cara que todo mundo vai gostar dele realmente. Então, essa pessoa, nós temos que tomar cuidado, porque essa pessoa aí é o anticristo. Né? A gente não sabe. Pode estar aí na Terra? Pode. A gente não sabe o que eu estou falando. Pode estar para nascer? Pode. Alguns acharam que já veio, né? Tem toda essa confusão. Para a gente aqui que está estudando, não interessa muito isso. O que interessa, gente, é a gente manter o nosso coração no lugar certo. É a fidelidade ao Evangelho, a perseverança. Porque ele já nasceu, está nascendo ou vai nascer, a gente não importa, porque nós vamos ter que agir do mesmo jeito. Não muda o jeito de eu agir. O meu jeito de agir é ser fiel a Cristo, fiel ao Evangelho. Se ele já nasceu ou está nascendo, nós temos que ser fiel ao Evangelho. E que já está no finais dos tempos, todo mundo já sabe. A gente só não tem cronologia exata. A gente não consegue fazer isso. Tá? Evita, fuja desse povo aí que faz esse tipo de coisa aí que não dá certo, não. Então, olha lá, adorar a besta, né, era adorar o poder satânico por trás dela, pois as forças demoníacas sempre estão por trás da adoração a falsos deuses. A ação de Satanás, demoníaco, sempre está por trás de adoração a falsos deuses. Sempre. Tá? Então, você, seja o que for, seja um pedaço de pau, seja qualquer objeto, seja uma ideologia, uma filosofia, seja um homem que você segue com uma fidelidade de vida última que só deveria ser dada a Cristo, Satanás está no negócio aí. Ele está sendo adorado através daquele ato que deveria ser dado somente a Deus. E está enganando as pessoas. Então, é exatamente isso que vai acontecer aí nos finais dos tempos. Então, por isso que a gente tem que ficar, né, de orelha em pé. O que vai proteger a gente? Aquilo que eu tenho falado constantemente para você, meu irmão. Conhecer a Bíblia, ter a tua experiência com Cristo pessoal verdadeira e clamar a Deus do jeito que Jesus te ensinou. Livra-me do mal. Não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal. Deus, não me deixe eu ser enganado. Só que eu vou te falar uma coisa. Facinho ser enganado todos os cristãos que buscam a Deus por motivos egoístas. Com certeza. Exatamente. Exatamente. Imagine alguém que dá o que você quer. É isso, gente. Imagine um político que atende os anseios do coração do ser humano e das nações no mundo temporal. Exato. Gente, isso é tão sério, que essa é a maior questão que a gente tem. Por isso que o nosso coração tem que estar ajustado à vontade de Deus. Porque a gente desejar essas coisas somente, lembra que eu sempre falo para vocês, vocês não me entenderem como uma questão de radicalidade da minha parte, né? Apesar de soar às vezes isso, né? Mas assim, não tem problema a gente pedir coisas para Deus materiais. O problema é essas coisas tomarem o primeiro lugar da nossa vida cristã. É sempre isso que vocês têm que entender. Quando eu falo contra, eu não estou dizendo que a gente não possa pedir. E nem talvez deva, não é que não possa, devemos, né, clamar a Deus. Mas essas coisas não podem ocupar o primeiro lugar. Por quê? Porque se Deus não me dá aquilo que eu quero no sentido material, Ele continua sendo Deus da minha vida.
Exato. O maior bem que nós temos é o próprio Cristo, né? A vida eterna que Ele nos dá. Esse é o maior bem. Jesus veio para isso. Ele veio para isso. O resto é graça, misericórdia, né? É o zelo, é o carinho, é o amor de Deus, são bênçãos que Deus estende. E Ele faz, a gente sabe de quantos aqui já experimentaram. Né? Inclusive, graças temporais, bênçãos temporais, anunciam, inclusive, coisas do novo céu e da nova terra. É o que eu tenho falado. Quando Deus cura alguém aqui na igreja, Ele está mostrando, está vendo? O que eu prometi, um novo céu, uma nova terra, sem doença nenhuma, eu tenho poder para fazer. Eu estou curando agora, para você ver que aquilo lá eu vou fazer. É uma sinalização, são sinais, gente, que apontam para a eternidade. Toda vez que há uma cura, toda vez que há uma intervenção de Deus sobrenatural, Ele está mostrando, está vendo? Eu posso fazer, eu vou fazer. Só que a plenitude não é agora, por isso que eu não curo todo mundo. Por isso que Deus não cura todo mundo. Não é o momento de Deus curar todo mundo. Vai ter o momento de todos não terem nenhum tipo de doença mais. Mas Ele cura alguns, para lembrar a gente como testemunho de que Ele é fiel e que vai chegar um dia que não haverá mais doenças. E é um fato. Deus não é obrigado a curar todo mundo. Deus cura todo mundo, você já viu? Não é, funciona assim. Nem Timóteo, né? Nem Timóteo, o discípulo de Paulo, estava com problema no estômago, Deus não curou. Entende o que eu estou falando? Você acha que Paulo não deve ter orado por Timóteo, gente? Não livrou. Então, você acha que Paulo não orou por Timóteo? Paulo orou por cura, Deus curou, né? Tanta gente. Você acha que o Timóteo, filho na fé dele, Timóteo sofrendo lá com problema, né, no estômago? Paulo devia ter orado, ele deve ter cansado. Ele falou, Timóteo, faz o seguinte, toma um cálicinho de vinho aí, vai melhorar esse negócio aí. Foi. Então você percebe que ele vai por uma questão natural. Ele falou, olha, Timóteo, né, vai, toma um negócio aí para aliviar, para dar um jeito. É como se assim, a gente orou, Deus não quer curar. A gente acha que não orou, gente, com certeza Paulo deve ter orado. Então Deus não ouviu nenhum apóstolo Paulo em todas as situações, porque não é tempo. Então, essa busca nossa, nós temos que tomar cuidado para o nosso coração se ajustar e a gente buscar a Deus com as motivações certas. E a motivação certa é porque Ele é Deus, porque Ele nos salvou, porque Ele perdoou nosso pecado, porque Ele nos oferta vida eterna, porque Ele vai nos fazer habitantes do céu e terra, desse reino dEle, e nos fazer reinar com Ele eternamente. Então, nosso coração tem que estar ajustado para esse tipo de coisa. Agora, sim, pode pedir pelos seus negócios, pela sua família. Óbvio que a gente tem que colocar tudo isso diante de Deus. Só que não trate a Deus como se fosse o teu serviçal e que Ele fosse obrigado a fazer isso que você está pedindo. É diferente. Nada disso pode mudar o meu compromisso, minha fidelidade, a minha missão com Jesus. E é óbvio que a gente vai ver Deus curar a gente, nós vamos ver Deus trazer provisões. Nós vemos diariamente, a gente vê Deus fazendo esse tipo de coisa. Só que nós não podemos buscar essas coisas em primeiro lugar. Por quê? Porque o engano vai ser ofertado por aí. Essa é a via de acesso. Muito fácil. Quer dizer, tanta gente, meu irmão, para ser enganada. É facinho. O reino, a justiça, o reino. Não fica buscando, não põe o seu olho nas coisas temporais, que são importantes, porque o Pai vê que é importante, ele fala. Ele não nega que é importante para nós, o pão, a vestimenta. Mas ele fala, não põe os seus olhos aí, não deixa isso tirar você do lugar certo. Se você olhar a mesma coisa, a parábola dos quatro, né, dos solos, da semente, do semeador, a mesma coisa. Um dos solos, a semente cai e os espinhos crescem e abafam. Sabe o que é ali? Ali é os prazeres desse mundo e as riquezas desse mundo. O evangelho estava crescendo no coração dele, os prazeres desse mundo e as riquezas abafaram a semente e não cresceu mais. Então, quer dizer, a pessoa não pôs o olho na pérola do evangelho.
ela colocou o olho ainda nas coisas do mundo. Né? Então, isso, gente, é um ajuste de coração que a gente tem que fazer diariamente, constantemente. Né? E não deixar, obviamente, como eu estou falando, sem radicalismo, de pedir e colocar nossas necessidades, as coisas que nós precisamos no dia a dia. O pão de cada dia, ele fala que ele também quer cuidar de nós, a gratidão a Deus pelos cuidados das coisas diárias. Né? Mas tudo isso lembrando que, em primeiro lugar, é a vontade dele, é o reino dele, a justiça dele, é o evangelho, é Cristo, é a eternidade. É uma questão de prioridades, de escala correta de priorização do nosso coração, para nada tomar o lugar dele, nenhum ídolo. Né? Exato. É. E às vezes ela nem vai ter um encontro de salvação, ela não vai entender que ela é uma pecadora, que ela precisa de arrependimento, que ela precisa ser salva, que ela precisa do evangelho. Ela está indo por uma motivação terrena. E quem que está fazendo isso? Os pregadores. Não é nem Cristo, às vezes, que é glorificado, né? É a igreja. Então, gente, é complicado. E essa é a motivação que vai levar pessoas a serem enganadas pelo anticristo. Porque ele vai ofertar isso, sinais, prodígios, maravilhas, está ali. Lógico que não. Arrepender, não, pelo contrário, né? Bora agora viver junto, vamos caminhar aqui nessa. O poder está na minha mão, certo? Você vai ser poderoso comigo, o poder está na minha mão, por isso que eles vão seguir. E expressar adoração no sentido de uma lealdade de coração. Olha lá, que as expressões de adoração são essas. Quem é semelhante? A besta. E quem é igual a esse cara aí? Ninguém. Né? Quem pode lutar contra ela? Quer dizer, ele é invencível. Né? Não foi o que falaram do Titanic lá? A famosa frase, né? Nem Deus derruba esse negócio aqui, né? Nem Deus afunda isso aqui. Pá, foi lá. Pô, não brinca com as coisas de Deus. E o ser humano gosta, né, de brincar com essas coisas, né? Constrói um baita de um navio forte, falando, poxa, esse negócio aqui, nem nada afunda esse troço aqui. Afundou, meu irmão. Afundou. E o governo da besta vai afundar. É um Titanic, é uma Babilônia que vai afundar. E todo mundo vai achar que não, porque o poder chegou. A glória do mundo chegou. Agora o negócio vai funcionar. Coisa que no mundo, nada na história aconteceu, vai acontecer quando a besta tomar o poder, gente. Né? Então, é uma situação aí, né, delicada. Para a gente encerrar por hoje o 4, vamos para a semana que vem, o versículo 5 em diante. Adorar o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo que é semelhante à besta, quem pode lutar contra ela. Aqui, gente, a essência da blasfêmia da besta, né? Ela está se colocando no lugar de Deus. Ela engana as nações para que a adorem como se ela fosse o próprio Deus ou o próprio Cristo. Então, esse ser aí vai enganar as nações para receber do coração dessas pessoas uma fidelidade e uma lealdade última que só poderia pertencer a Cristo. É o que ela vai fazer, é o tipo de adoração que ela vai ter. Gente, é o tipo de adoração que Hitler teve. Quem sabe um pouquinho da história do nazismo, né? É um negócio. Hitler é um tipo de Cristo, gente. Um tipo de anticristo, perdão. Ele era um tipo de anticristo. Com uma ideologia que desumanizou um povo, achando-se divino. Na mão dele estava o poder da vida e da morte. Ele matava quem ele queria, deixava vivo quem ele queria. Ele tinha pessoas que o serviam lealmente até a morte, com a própria vida. Ele tinha um plano para salvar a nação, para limpar o mundo. Hitler é um tipo de anticristo. Sem fazer prodígios e sinais. Imagine o que vai fazer. Se ele já levou uma nação de gente boa. Você acha que os nazistas lá eram gente igual você e eu aqui? Você acha que é tudo gente maligna que matou judeus? Era gente da sociedade.
Gente da sociedade que foi enganada por um discurso, uma ideologia de Hitler. E a história, olhando para trás, os caras falam que, gente, que loucura que um povo, uma nação conseguiu seguir um cara desse. Mas o que ele falava era bonito. Estou encerrando com isso. Se vocês não sabem, a igreja protestante na Alemanha se dividiu. Não sei se vocês sabem dessa história. Parte da igreja protestante seguiu Hitler e apoiou Hitler com a Bíblia. Usando a Bíblia, apoiaram Hitler. É uma vergonha para a igreja essa história. Só que alguns da igreja, chamada Igreja Confessante, resistiram a Hitler e fizeram contrapontos teológicos contra os outros pastores que foram cooptados pela ideologia, pelo nazismo. Teve, mas aí olha só, Mussolini não é outro lugar. Teve, mas na Alemanha, a Igreja Católica foi contra e os protestantes foram a favor de Hitler. E uma parte da Igreja Protestante foi contra, onde muitos deles foram presos. Nós temos excelentes teólogos, livros de teólogos, presos, que escreveram compêndios de teologia na prisão. Dietrich Bonhoeffer é um cara fantástico, o testemunho dele. Foi debaixo do nazismo, da prisão. Ele fazia parte da igreja confessante, essa igreja que resistiu, contrário aos pastores que foram cooptados por Hitler e começaram a pregar para a congregação que Hitler era um homem levantado por Deus, gente. Pelo amor de Deus. Isso teve na Alemanha. Você está entendendo o nível de sedução e de engano para levar pastores, teólogos e a igreja junto com Hitler para matar os judeus, usando a Bíblia. Por isso que eu falo, por isso que a força de nós não sermos enganados não está em nós. Deus, me livra do mal todos os dias, não me deixe ser enganado. Exato. Se ele ousou enganar, tentar enganar o próprio Jesus, imagine a gente, né? Então, aí está o nosso coração dependente de Deus. Fala, Deus, eu não consigo me proteger dos enganos. Eu quero fazer minha parte, estudando aqui, igual a gente está fazendo, estudando a Bíblia, conhecendo. Mas, mesmo assim, eu não posso confiar na minha força. Me livra do mal. Me livra da tentação. Porque aí a gente sabe que nós dependemos da graça dele para abrir nossos olhos, para nos salvar do engano, gente. É isso. Que a hora que a gente acha que sabe, o orgulho sobe para a cabeça, a gente já está enganado. A nossa humildade está em saber que é ele quem pode nos ajudar a não deixar a gente se enganar. Guarda o nosso coração, Pai. Essa é a nossa oração. Amém? Então a gente encerrou aqui esse bloquinho. Semana que vem, versículo 5 em diante, a gente vai continuar vendo essa questão aí, tá bom? Mas dá muita reflexão, porque mexe com muitas coisas, né, da igreja, do nosso coração, você vê? Tantas coisas que a gente tem que avaliar. Né? Então, você vê como o Apocalipse não é para a gente ficar discutindo, né, essas coisas. A besta é Nero, é Calígula, é não sei quem, é o Elon Musk. Gente, não interessa quem é. Interessa o que nós vamos fazer. Como nós devemos nos portar. Para não sermos enganados por ele, que seja ele quem for. Então, é isso que Apocalipse tem que provocar em nós. Uma igreja perseverante no Evangelho, na fidelidade a Cristo. Tá? Então, essa é a intenção da gente ler Apocalipse. Você percebe que desde o início eu tenho falado isso para vocês. Para a gente evitar um monte de discussãozinha periférica que tira a atenção do que é mais importante para a gente. Que é a nossa vida como igreja em meio a tudo isso que está acontecendo aí. Tá bom? Vamos nos colocar em pé?